Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos analisar o seguinte circuito aqui, tá? É o circuito com polarização via divisor resistivo, tá? Então tem esse divisor resistivo aqui, que é a característica desse circuito, e o objetivo desse vídeo é obter um modelo equivalente deste circuito, tá? Então o modelo equivalente é esse aqui de baixo, né? Vamos ter aqui uma impedância de entrada, definida como tensão de entrada por corrente de entrada, né? Então eu aplico aqui na parte CA uma tensão, vou medir esta corrente de entrada, a relação entre elas vai nos dar aqui a impedância de entrada. Impedância de saída, né? Para eu fazer a mesma coisa aqui na medição da impedância de saída, né? Ou seja, aplico aqui uma fonte de tensão VO, meço essa corrente, a relação para ela dar a impedância de saída, eu preciso anular o efeito desta fonte aqui, ou seja, eu preciso zerar, né? Uma fonte de tensão controlada por tensão, preciso zerar ela, não consigo zerar o ganho, mas a tensão de entrada eu consigo zerar, ou seja, curto-circuito aqui a minha entrada, tá? Então faço VI igual a zero, curto-circuito a minha entrada, com isso aplico uma tensão aqui na saída, meço a corrente, a relação entre elas vai nos dar aqui a impedância de saída, né? Então tensão de saída por corrente de saída para tensão nula na entrada, né? Um curto, certo? E por fim vamos calcular aqui o nosso ganho de tensão, que simplesmente é aplicar aqui uma fonte VI e medir aqui a tensão na saída, a relação, né, entre essas duas tensões aqui vai nos dar o ganho de tensão, tá? Então esse é o objetivo aí deste vídeo. E como parâmetros para o exemplo, né, vamos usar aqui esta questão no Moodle, né, e com estes parâmetros aqui destacados, né, ou aqui de baixo, tá? Então esse será o nosso exemplo de estudo e vamos identificar, né, e calcular cada um destes três parâmetros. Então o passo inicial, né, seria fazer o que? Separar em análise CC e análise CA essa nossa estrutura inicial, tá? Então para análise em CC, vamos considerar que a frequência ela tende a zero, né? Em análise CA, vamos considerar que a frequência de operação desse circuito vai tender a uma frequência muito grande ou infinito, tá? Se olharmos o que acontece com esses capacitores, né? Temos aqui a reatância do capacitor dado por 1 sobre 2π FC, tá? Então a frequência para CC é zero, né? Então se fizermos essa expressão tender a zero, que vai tender a esta reatância? Ela vai tender ao infinito, ou seja, circuito aberto para os capacitores, tá? Então os capacitores eles vão ficar em circuito aberto. E aí, se redesenharmos, temos o nosso circuito equivalente para análise em CC. Para análise em CA, fazemos a frequência ir ao infinito. Se a frequência vai ao infinito, esta relação vai a zero, né? Ou seja, a reatância é nula, ou um fio, tá? Então, para análise em CA, o capacitor ele se torna um curto, perfeito? Então vamos curto-circuitar aqui, e vamos também, como vamos trabalhar em CA, vamos pegar a componente CA da tensão, né? Que é nula aqui, ou seja, aterramos esta parte aqui, a fonte de tensão CC, ficamos só com a parte alternada aqui. Observe que esta resistência está em curto aqui, ou seja, ela é eliminada. E redesenhando esse circuito, temos aqui o nosso circuito equivalente para análise em CA, tá? Então, em CC, o que eu vou fazer? Eu vou obter um modelo RE, né, do nosso transistor, tá? Então, temos aí aquele modelo, deixa eu desenhar aqui, é beta CCRE. E aqui temos o nosso ganho aqui, beta IB, né? Temos IB aqui de entrada. E aqui a nossa resistência de saída do transistor, tá? Então, temos aqui a nossa base, aqui está o nosso coletor e aqui está conectado ao emissor, tá? Então, este modelo RE, né, equivalente do transistor para operação em CA, ele é obtido na análise em CC. Do ponto de operação, né? Feito isso, eu vou substituir este modelo aqui na análise CA e aí eu vou obter, né, aqueles parâmetros, né, impedância de entrada, impedância de saída e ganho de tensão nesta parte aqui CA. Então, para obter os modelos, né, os parâmetros do modelo RE
do transistor, eu vou utilizar o LTSpice. Então eu montei a simulação da parte CC, né, aquele circuito equivalente CC, da análise CC do transistor. Então eu vou simular aqui o ponto de operação desse transistor com os parâmetros lá da minha questão. Então vamos simular o circuito. Ele traz esses resultados aqui do ponto de operação, mas o que nos interessa mesmo é clicando aqui e visualizando o log de saída. No log temos então os parâmetros do ponto de operação para o circuito aqui simulado. Então vamos copiar esses parâmetros e jogar na nossa planilha. Vamos na nossa planilha colar aqui do lado os parâmetros obtidos via simulação e observe o seguinte. Aqui eu tenho um comparativo dos dois modelos. Este aqui é o RE que a gente vai utilizar, né? Então sem a resistência de saída, com. E aqui do lado temos os parâmetros que são dados lá na simulação do LTSpice, por exemplo, esse RP. Então o RP ele é encontrado aqui. Se fizermos um mapeamento, né, o RP ele é igual ao beta RE, perfeito? O beta é esse aqui, o beta CC. O beta CA é o mesmo, né, o mesmo valor. Ó. Observe para o nosso caso aqui, claro, as capacitâncias são nulas, tá? Então a frequência não vai influenciar aqui. Então, em a CA temos o mesmo valor, vamos simplesmente aqui chamar de beta, né, ou de beta CC. Então, a resistência RE ela pode ser obtida, né, fazendo a divisão do RP pelo beta DC, né, beta DC, por exemplo. Então, se eu fizer isso aí, eu consigo achar já o meu RE, o beta é esse aqui dado aí, e a resistência de saída ela é também encontrada aqui, ó, tá vendo? Então, temos o valor da resistência do transistor, tá? Não é do circuito todo, é a resistência de saída aqui deste transistor. É essa forma então que você tem para obter os parâmetros do modelo, tá? Temos também aqui a planilha, uma verificação, né, dessas equações. Por exemplo, temos aí o cálculo das correntes, né? Vamos ver aqui corrente de base, né? Tem a expressão que calcula a corrente de base desse circuito, né? 188 micro, tá ela aqui, né? Bateu aqui com valor. Corrente de coletor também 36, tá vendo? Temos aqui. Enfim, a RE a gente tem aí o cálculo. E temos então os parâmetros para a simulação, né? Para o equacionamento em CA desse circuito. Com o modelo RE obtido desse transistor, agora podemos prosseguir para a análise CA, né? Análise CA, na qual a frequência ela vai para o infinito e aí os capacitores se tornam curtos e eu tenho esse circuito aqui equivalente. O que eu vou fazer agora é unir essas duas referências, né? Então eu vou redesenhar aqui meu circuito neste formato, perfeito? Então fica mais fácil trabalhar circuito equivalente, né, com a referência aqui comum, né? Então as duas referências são iguais, só um redesenho. Outra coisa que eu vou fazer é juntar estas duas resistências, né, e chamar essa resistência equivalente de Rx. Então o Rx vai ser aqui definido como o paralelo, né, de R1 com R2, tá? Para a nossa análise em CC, né, esse cara é o nosso equivalente, né, TVNAM visto daqui, tá? Visto desses dois pontos aqui, tá? Então seria a mesma resistência Rx, e aí a gente tem este circuito aqui para análise e estamos prontos agora para substituir o transistor pelo modelo RE equivalente. Ou seja, pegamos esse circuito, né, lembrando aqui Rx é o paralelo de R1 com R2, tá? E vamos pegar aqui o modelo RE que obtivemos aí os parâmetros via simulação, substituir ele aqui, né? Com isso temos o seguinte circuito equivalente. Vamos fazer o que, né? Aqui temos simplesmente aqui a separação, né, do modelo RE do transistor. A gente junta tudo e ficamos agora com o nosso circuito final para a obtenção dos parâmetros agora, né? Então, impedância de entrada, impedância de saída e ganho de tensão são obtidos via análise neste circuito aqui. Muito bem, então vamos começar com a impedância de entrada, né? A impedância de entrada, eu aplicaria aqui uma tensão VI e calcularia aqui
esta corrente, a relação entre esses dois vai dar a impedância, né? Se eu fizer isso aqui no meu circuito, né? Fizer isso aqui, fica óbvio, né? Fica claro para mim que a impedância de entrada é o paralelo destas duas resistências aqui. Então, a impedância de entrada é Rx em paralelo com beta Re, tá? Então tá aí calculado a impedância de entrada, tá? Vamos agora para o segundo item, né? O segundo componente, que é a impedância de saída. Para a impedância de saída, vamos anular aqui a tensão de entrada, ou seja, é anular essa fonte, né? E aí a gente simplesmente aplica uma fonte de tensão aqui, VO, e calcula aqui a corrente, né? Calcula a corrente, a relação entre esses dois vai dar aí a impedância de saída. Muito bem, então vamos fazer isso aqui neste circuito, tá? Fazemos aqui VI igual a zero. Se a tensão VI que está sendo aplicada nesta resistência é zero, a corrente de base IB se torna também nula, tá? Ou seja, aqui essa fonte se torna beta vezes zero, circuito em aberto, tá? E aí, agora, se a gente aplicar uma fonte de tensão aqui e medir ou calcular esta corrente, né? Vamos ver que a impedância de saída é simplesmente o paralelo desses dois, tá? Então, a impedância de saída é paralelo de RO com RC. Então, aí, calculados esses dois parâmetros, agora ficamos apenas com o ganho de tensão, tá? Então, para o ganho de tensão, tensão de saída por tensão de entrada, eu vou aplicar uma tensão na minha entrada, VI, né? E vou medir aqui, calcular a tensão aqui na saída, né? A gente sabe que o paralelo dos dois aqui é ZO. Se fizermos essa malha aqui, né? A gente vê fácil que VO é igual a menos ZO vezes beta IB, né? Então, essa corrente vai passar por aqui. A gente junta já os dois, né? Que é a própria impedância aqui, o paralelo à impedância de saída. A gente vê que a tensão de saída é dada por esta expressão. Agora a gente precisa calcular o IB. O IB ele vem daqui, né? Então a tensão aplicada sobre essa resistência é o VI. Então IB é igual a VI sobre beta RE, tá? E aí eu substituo nesta expressão. Então fico com VO é igual a menos ZO beta IB, que é VI sobre beta RE. Cortamos aqui. Este VI vai passar dividindo, então VO sobre VI, que é igual ao meu ganho de tensão, é igual a menos ZO sobre RE. Então ficamos aqui menos ZO sobre RE, o meu ganho de tensão. Então estão aí os três parâmetros identificados. Vamos agora para a planilha e para a simulação para a obtenção dos valores numéricos. Implementando as três expressões obtidas, né, para impedância de entrada, impedância de saída e ganho de tensão, deduzidas agora há pouco, temos os valores numéricos para os parâmetros da questão, né, exemplo. Uma outra forma de obter esses valores, impedância de entrada, impedância de saída e ganho de tensão, é via simulação, tá? Então eu simulo aqui o meu circuito com os parâmetros da questão e eu vou fazer o que, né? Usando medições, por exemplo, para este caso eu vou usar aqui pico a pico, mas eu poderia usar RMS como os parâmetros, tá? Então eu pego aqui a minha corrente de entrada, o valor pico a pico, tá vendo? O valor pico a pico é a corrente desse capacitor e aqui eu tenho o valor pico a pico da tensão de entrada, faço a relação um pelo outro, né? Eu encontro a minha impedância de entrada e assim por diante, tá? Ganho de tensão, vou pegar a tensão em cima deste resistor, né? Ou a tensão aqui, né? Nesse nó, tá ela aqui, pico a pico nesse nó, e eu tenho também aqui a tensão de entrada já calculada, a relação entre elas vai nos dar o ganho AV. Para a impedância de saída, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer anular a tensão de entrada. Então, o que eu faço? Eu pego curto-circuito a tensão de entrada, né? Vou ter que, obviamente, pegar um outro circuito. Então, eu posso usar na mesma simulação, eu posso criar uma simulação diferente, fazendo aqui meu VI igual a zero, tá?
e aplico uma tensão de saída. A gente viu que o ganho é aproximadamente 200, né? Então eu multiplico aqui por 200, a minha tensão de entrada vai dar 2 mili, é isso que eu aplico aqui, né? Para termos aí uma relação mais ou menos próxima das tensões. Calculo o valor pico a pico desta tensão e o valor pico a pico dessa corrente, faço a relação entre elas e obtenho aqui a impedância de saída. Então simulamos esse circuito e vamos olhar lá no log de saída. E aqui temos então calculado, né, a nossa impedância de entrada, nosso ganho de tensão, e aqui está a nossa impedância de saída. Então fazemos aqui uma comparação do valor calculado via nossa planilha e aqui obtido na simulação. Vemos que esses valores são bem próximos, né? Então está aí 204, 203, um pouquinho de diferença aqui para o ganho de tensão, né? Claro, esses valores alguns são aproximados, enfim, tem uma pequena diferença. A verificação final do modelo equivalente se dá na comparação direta, então na simulação, o que estou fazendo? Simulando o circuito e aqui o modelo equivalente, e agora a gente compara as formas de onda para ver o quão próximo esses dois modelos, né, ou esses dois circuitos são. Então vamos simular aqui, vamos pegar aqui a nossa corrente de entrada, tá? Corrente dessa fonte e aqui a corrente da fonte de baixo, né? Vamos aqui maximizar e vamos observar o seguinte, né, que há uma pequena diferença entre elas. A diferença que a gente observou antes, né? E a pergunta é o que causa esta diferença. No equacionamento, a gente considerou o seguinte, né? No equacionamento que a gente fez, na separação, a gente considerou para a análise em CA, a gente considerou o quê? Que a frequência do circuito é muito grande, né? Ela tende aí ao infinito. Claro, a gente não tem como simular a frequência infinita, a gente tem que escolher um valor. Aqui o valor escolhido é de 10K, né, 10 kHz. Talvez essa frequência então não é tão grande. Vamos aumentar ela para 50 kHz, né, e vamos ver o que acontece com o nosso circuito. Então alterei para 50, vamos simular novamente, esperar aqui a forma de onda, vamos dar um zoom nessa forma de onda e observamos agora que temos uma sobreposição melhor das formas de onda. Então essa diferença se deve, né, àquela consideração que você fez, né, da frequência ser muito grande. Então verificamos aqui a sobreposição das formas de onda para a corrente de entrada, ou seja, verificamos a impedância de entrada. Vamos aqui verificar o que? Agora a tensão de saída. Vou só anular aqui as formas de onda que estão plotadas, vamos aqui e vamos medir agora a tensão de saída dos dois circuitos, né? Vamos para cá, então, ó, o VO, vemos também sobreposição deste circuito, né? Então o ganho de tensão aqui foi verificado. Para a verificação da impedância de saída, né, o ZO, este parâmetro aqui, o que fazemos? Né? Anulamos a nossa entrada para os dois circuitos e aplicamos uma fonte de tensão VO com ganho apropriado nela, né? Vamos botar aqui 2, frequência aqui de 50K que utilizamos, e aí fazemos a relação entre essas duas correntes aqui. Vamos simular o circuito, medimos aqui a corrente neste circuito de cima e a corrente aqui nesse circuito, as correntes das fontes, né? Vamos pegar, dar um zoom aqui e vemos aí, né, sobreposição dos sinais, verificando aqui a equivalência da impedância de saída. Então o efeito observado na simulação é o que? A influência da frequência utilizada nas fontes, né? Havíamos utilizado 10, agora eu alterei para 50, a gente viu que 50K já é uma frequência que traz uma proximidade com a análise, uma vez que em alta frequência o capacitor se torna um curto, né? A partir dessa frequência, assumir isto já é válido, tá? Então vamos novamente simular aqui os nossos parâmetros para a frequência de 50 kHz. Então tá aí, obtemos agora esses valores e vemos aí uma proximidade maior. Colocando na planilha, né, a comparação aqui 10 kHz e 50 kHz, temos aqui 136 para 50 kHz, bem próximo do que havíamos calculado. A impedância de saída também, né, bem próximo, e o ganho de tensão agora ficou também muito próximo, né? Então tá aí
a explicação por trás da diferença, né, desses valores. Claro, tem ainda algumas aproximações nos cálculos aqui, mas com isso temos aí já a verificação da operação desse circuito e do circuito equivalente e podemos agora completar a nossa questão lá no Moodle. Completamos então os valores de cada item aqui na questão, finalizamos essa tentativa e enviamos tudo para análise. E verificamos que somos aí recompensados com 10 depois desse trabalho aqui nesta questão. Esse seria o vídeo, muito obrigado por assistir e até mais.